Pessoal, paz seja convosco, amém? Sejam todos bem-vindos. Nosso encontro de hoje, que é a cultura da verdadeira identidade. Hoje a aula vai ser muito legal. Por que a gente fala cultura, né? Porque é a cultura da liderança? Porque cultura é algo que a gente transforma, né? Algo que a gente passa a vivenciar e se torna um hábito, né? É uma cultura, então, a cultura da verdadeira identidade. Hoje nós começamos. Então, dizer que essa aula vai ser muito, muito importante para a vida da gente, para a nossa vida pessoal e também como líderes, porque a identidade, queridos, é algo que muitas pessoas têm essa essa falsa ideia de quem ela é, né? E por isso muitas coisas geram na vida espiritual e não se desenvolvem na vida espiritual por conta dessa falta de identidade. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser uma mentoria que vai ser assim um divisor de águas nas nossas vidas. Espero que o Senhor venha trabalhar em nós e através de nós, né, para as pessoas que tiverem essa lacuna, né, para que elas se encontrem verdadeiramente em Cristo. Então, queridos, vamos orar? Vamos nos colocar, né, à disposição do Senhor. Nós já estamos na presença de Deus, né, já fizemos o estudo bíblico antes, estudo da carta de Paulo a Filemon, que eu particularmente achei maravilhoso o estudo, e para quem esteve no estudo bíblico, né, tenho certeza que agregou muito na nossa vida, e então agora vamos para nosso tema de hoje. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos fazendo parte, Senhor, da liderança da tua igreja, aquela, Senhor, o qual o Senhor confiou a nós, ó Deus, os teus dons, os teus talentos, que são para uso e benefício do teu reino. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para caminhar contigo, para receber, Senhor, a tua instrução, a revelação, ó Deus, a maturidade espiritual, para que possamos, Pai, desempenhar com excelência o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos ensina, Pai, nos exorta, nos confronta, Pai, faça tudo que o Senhor precisar fazer em nós, mas que nós não continuemos, Pai, da mesma forma com que estamos, que sejamos, Pai, líderes maduros, obedientes, e que tudo isso que nós estamos vendo nessa caminhada, Pai, desde fevereiro, seja para a edificação das nossas vidas e seja para a edificação do teu corpo. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre a cultura da verdadeira identidade. Nós temos, então, que entender o que é a identidade. Para a gente começar a fazer esse estudo, nós precisamos entender alguns pontos centrais da identidade. O que é a identidade? Na verdade, identidade, idem, é ser igual a alguém, né? E tudo que nós formos falar hoje, nessa noite, nós precisamos primeiro aplicar na nossa vida, né? Tem pessoas que tem a sua identidade muito em Cristo, muito bem definida, mas tem algumas pessoas que ainda não entenderam quem são em Cristo, né? Quais são os atributos de um filho de Deus e por que nós temos essa nova identidade. Então, tudo isso nós vamos. O que foi? Eu quero entrar, ninguém me aceita. É a Maia? O Henrique queria entrar e ninguém me aceita, ele disse. É a Maia que abre para mim não me desconcentrar aqui. Então, por que a gente precisa
Por que a gente precisa entender isso? Porque a gente entendendo a nossa identidade, nós vamos ser ferramentas do Senhor, né, das quais nós fomos criados para ser. A gente vai desempenhar e a gente vai ter a convicção de quem nós somos, e isso nos ajuda, isso nos encoraja, nos impulsiona a desempenhar tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, sem ressalva, sem medos, porque nós entendemos quem somos. Né? Então, assim, a identidade é um ponto central do discipulado, é entendermos quem somos. E não só isso, entendermos quem somos, mas ajudar as pessoas que estarão, né, aos nossos cuidados, os nossos discípulos, as pessoas com quais a gente convive, para que elas também possam entender quem elas são. Então, além de nós sabermos quem somos, sermos ferramentas para que outras pessoas encontrem a sua verdadeira identidade. E eu vou convidar você a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 7, bem no finalzinho ali. O que fala, né, no livro de João, capítulo 7, a partir do versículo 48. Eles começam, desculpa, questionar a identidade de Jesus. Né, os fariseus começam a questionar, mas quem é esse? Quem você é? E aqui eles falam, né, no versículo 52, eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então aqui eles começam a questionar Jesus e a afirmar, mas você veio da Galileia? Não tem nada de bom que venha da Galileia. Então eles começam além de questionar a identidade de Jesus, a denegrir, não vem nada de bom desse lugar. E aí, o que eles estão trazendo, né? Esse questionamento, e o que Jesus fala, o que Jesus responde? Que ele é a luz do mundo. Aqui ele fala, né, depois no decorrer do versículo 8, que depois você pode ler do capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 20, Jesus vai dar essa resposta para eles. Eu gostaria que você depois lesse isso, porque a gente tem bastante coisa para caminhar hoje. Então, Jesus, ele responde, eu sou a luz do mundo. Então, assim, Jesus, ele não tinha problema nenhum com a identidade, ele não ficou, meu Deus, é verdade, não tem nada de bom que venha da Galileia, não. Jesus, ele sabia exatamente quem ele era, né? E para a gente saber quem nós somos, para a gente entender qual é a nossa identidade, a primeira coisa nós precisamos entender da onde a gente veio e para onde nós vamos. A identidade, para nós entendermos, nós precisamos saber qual é a nossa origem e qual é o nosso destino. Nós sabendo da nossa origem e do nosso destino, nós vamos saber conhecer a nossa verdadeira identidade. Então, queridos, na nossa identidade física, no nosso documento de identidade, o que diz lá? Diz o nome e a filiação, né? O que é a filiação? Por que está escrito na filiação? Qual é a nossa... por que está escrito ali de quem nós somos filho? A nossa origem terrena qual é? O nome do nosso pai e da nossa mãe, né? A nossa filiação, da onde nós surgimos? Somos filhos de quem? Por isso que o nome dos nossos pais conta na nossa identidade física, né? Aí nós precisamos saber de onde nós somos, tem lá a nossa naturalidade, né? De onde nós somos, aonde nós nascemos, né? Lá na minha carteira de identidade está Alessandra Kátia Volpe, filha de Sérgio Volpe, Eda Volpe, né? Nascida em São Miguel do Oeste. Então, assim, nos mostra ali a nossa filiação, da onde nós viemos, e onde nascemos, tem a nossa origem ali.
Então, a nossa identidade, quando nós olhamos para essa parte da nossa identidade terrena, são os nossos pais, né? Da onde nós nascemos, mas quando nós nascemos de novo, porque a Bíblia fala que, na verdade, a nossa origem, quando nós aceitamos Jesus, recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo. Então, a partir desse nascimento, nós temos uma nova identidade, que é essa identidade espiritual. Então, a nossa filiação, a minha filiação terrena aqui é uma, mas na verdade a minha origem, quando eu tenho esse novo nascimento, a minha origem é o céu, eu sou filha de Deus, essa é a minha origem, porque antes de eu ser gerada pelos meus pais, o que o Salmo 139 diz? Que o Senhor já não me conhecia. Então, antes de qualquer coisa, eu já tinha sido gerada no céu. Então, essa é a minha verdadeira identidade. Né? Quando nós nascemos de novo, nós nos reportamos para essa nova criatura, não apenas física, né, da nossa identidade terrena, mas com essa nova identidade espiritual. Nós nascemos do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, nós temos um outro RG, né? A nossa filiação, eu sou filha de Deus, a minha naturalidade, aonde eu fui gerada, foi no céu. Nossa identidade, ela muda, né? E a palavra de Deus, em muitas situações bíblicas, os nomes eram literalmente mudados, se a gente for ver no Antigo Testamento, né? Abrão não era mais Abrão, ele se tornou Abraão, o pai de multidões. Então, e por que a Bíblia nos dá esses exemplos de mudanças de nome? Né? Para a gente ter essa clareza que a nossa identidade depois de Cristo é outra. O nosso RG já não é mais o mesmo, então a Bíblia nos mostra isso com clareza, quando existia, né, essas trocas de nomes, então, para nos mostrar isso. Então, quando nós nascemos de novo, né, quando nós nascemos do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então, nós nos tornamos filhos de Deus depois de reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, e essa nossa natureza muda. Nós começamos a ter a natureza dele, as virtudes dele. E nós precisamos saber que depois que nós conhecemos Jesus e temos essa nossa mudança de identidade, quem nós somos? Nós somos filhos de Deus e ponto final. A nossa história terrena não nos define. Os nossos traumas não nos definem. Os nossos pecados que cometíamos antes de conhecer a Cristo não nos define. A nossa definição, a nossa natureza, a nossa identidade, nós somos iguais ao nosso Criador. E é isso que nós precisamos entender, né? E a partir dessa nova natureza, nós começamos uma nova caminhada, né? Um novo proceder, a nova vida em Cristo. Então, quem é o nosso pai agora, né? O meu pai terreno é o Sérgio, mas o meu pai verdadeiro, aquele que me criou, é Deus. E não tem nada que agrade mais o coração de Deus do que ser chamado de pai. Sabe, queridos? Ele nos criou a imagem dele e a semelhança dele. Nós nascemos, ele nos criou para manifestar e materializar as virtudes de Deus, imitadores de Cristo. Essa é a nossa nova natureza.
vivendo de tal forma que quem nos vê precisa ver o Pai. A Bíblia nos diz isso. Então, nós precisamos ter essa certeza na nossa vida, que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, e que quando as pessoas olharem para nós, elas vão estar vendo o nosso Criador, porque se nós somos a imagem e semelhança dele, né, é isso que nós precisamos transparecer, é isso que nós precisamos demonstrar para as pessoas. Essa é a nossa identidade, queridos. E aí, Deus nos chama para abraçar essa verdadeira identidade. Por isso que é tão importante nós sabermos quem nós somos. E saber, para nós saber quem nós somos, se nós somos a imagem de Deus, nós precisamos saber quem é Deus. Por isso que eu falei, agora, no estudo bíblico, muitas pessoas não participam do estudo bíblico, né? E eu entendo, né? Cada um tem as suas particularidades, cada um tem, né? Mas assim, ó, eu particularmente, Alessandra, desde que eu me converti, eu nunca deixei de participar de estudo bíblico, porque eu tenho esse desejo de conhecer mais da palavra. Por quê? Eu preciso conhecer quem é Deus. E aonde e como que eu vou conhecer quem é Deus? Através de intimidade com Ele? Sim. Através de oração? Sim. Através das revelações de quem Ele é? Lógico que sim, eu não estou tirando nada disso, mas quem Ele é, está escrito aqui, ó, nos detalhes de quem é Deus, dos seus atributos, das suas características, está na palavra de Deus. Então, queridos, nós como cristãos, nós precisamos ter essa fome, essa sede de conhecer quem é o nosso Criador, porque como é que nós vamos manifestar a imagem de quem a gente não conhece? E como que nós vamos conhecer a Deus se não através da palavra que é dele? Foi ele quem relatou tudo a respeito de tudo, sabe? De tudo a respeito de tudo. Está na palavra por inspiração de quem? Dele, do próprio Criador. Então, assim, para nós, queridos cristãos, conhecer a palavra, ter esse desejo de saber mais da palavra, precisa estar intrínseco em nós, porque senão tem algo de errado. Sabe, aí você pode dizer, pastora, mas eu ouço vídeo, pregações, legal, tudo isso faz parte, eu também ouço pregações, eu também vejo vídeos, mas assim, ó, o estudo bíblico que nós fazemos como corpo de Cristo, né, às 7 horas da noite, na terça-feira, o pessoal que está estudando com a gente, nós estamos estudando a mesma coisa, nós estamos sendo alinhados para viver e para entender o que Deus quer tratar conosco nesta igreja, nesse tempo, para a gente manifestar as coisas do reino nesse tempo, estarmos juntos, alinhados no propósito. Porque, claro, gente, tanta coisa que a Bíblia tem para nos ensinar, né? E nós tirarmos essa hora para, como corpo de Cristo, como igreja, estarmos nos reunindo para estudar algo específico da palavra de Deus e estarmos todo mundo nessa unidade, compreendendo a mesma coisa, vai fazer com que a gente evolua muito mais espiritualmente. Quando a gente falar alguma coisa lá no altar, vocês vão estar compreendendo exatamente a revelação que a gente teve da palavra de Deus no estudo. Sabe, queridos? Então, eu quero estimular você que não participa do estudo bíblico. Hoje não foi nem uma hora. A gente estudou Filemon, foi em 45 minutos, sabe? De você tirar esse tempo na semana para estudar da palavra de Deus juntos, em comunidade, em comunhão, para que a gente ande alinhado. Então, queridos, Deus, ele nos chama para sermos proclamadores, pregadores da verdadeira identidade nossa e das pessoas com que a gente tem a oportunidade de falar para elas quem você é. Eu não sei quem eu sou as minhas derrotas, eu sou as minhas frustrações, eu sou o abuso que eu sofri na infância, eu sou um casamento que não foi bem sucedido, uma traição, um divórcio, um fracasso como pai, como mãe. Isso não pode nos definir, queridos. Isso não é quem somos.
E você vai entender por que que eu digo isso com tanta clareza. Isso não pode te definir. Sabe por quê? Porque quem é a nossa maior testemunha? Você sabe que para validar alguma coisa, para alguma coisa ser válido, nós precisamos ter testemunhas, né? Quando a gente vai lá no fórum, vai prestar um depoimento, se chamam testemunhas lá, para validar aquilo que está sendo dito. Quem é a nossa maior testemunha? É Deus, é o nosso Criador, Ele é a nossa testemunha. E o que que a palavra de Deus diz ao meu respeito, ao seu respeito? Que você é filho amado, que você foi criado, que você foi gerado lá em Deus. Não foram os seus pais, de repente você nasceu por um acidente, teus pais não tinham te planejado, não sei qual é a tua história, mas você, para Deus, não é um acidente, você é um filho amado. E é isso que Deus testemunha a teu respeito. Não é o que aconteceu contigo no decorrer da tua vida terrena. Isso não pode nos definir. Então, nós precisamos abraçar isso, queridos, e viver essa verdade e fazer com que as pessoas que cheguem até nós, muitas vezes com crise de identidade, não sabendo quem elas são, não sabendo qual é o seu propósito de vida, não entendendo por que estão na Terra. Sabe, queridos, muitas pessoas não sabem o que estão fazendo aqui porque não conhecem a sua origem e não conhecem o seu destino. Se não conhecem a sua origem e o seu destino, não sabem quem são. Então, eu e você temos que ser proclamadores dessa verdade. Nós precisamos internalizar isso e viver essa verdade para que as outras pessoas sejam realmente impactadas por isso. Que a gente possa, queridos, ser essas pessoas que levem as pessoas que estão ao nosso redor a esse encontro de quem elas são. Porque se nós não soubermos quem somos, nós não vamos conseguir viver o nosso propósito. E nós, eu e você, nós somos criados com um propósito. E eu falo isso desde o início das mentorias. A gente não nasceu para crescer, para viver, para ter uma casa, para ter filhos e para morrer. Não, a gente nasceu com um propósito. Nós precisamos deixar legado. E o nosso legado, ele não pode se findar nesta vida terrena. O nosso legado tem que ser eterno. Então, queridos, Jesus, lá quando ele foi, lá em Lucas 2, vamos só voltar um pouquinho para a gente entender o contexto no que eu quero entrar aqui. Vocês lembram que lá em Lucas 2, os pais de Jesus foram embora e Jesus ficou no templo? E 2 dias depois, cadê Jesus? Onde está Jesus? Eles imaginavam que Jesus havia ficado com os primos, com a família, e eles não encontravam Jesus. E quando eles chegaram no templo, Jesus estava lá. E o que que Jesus estava fazendo lá? Ele estava ensinando no templo. E aí, quando os pais dele chegaram, né, e falaram: Meu Deus, o que que você está fazendo aqui? Meu Deus, não falaram, agora eu entrei com, né? O que que você está fazendo aqui? Ué, eu estou aqui na casa do meu pai. Ele estava diante dos pais terrenos, ele estava diante de José e de Maria. Mas quando ele se deparou com esse questionamento, ele diz: Eu estou aqui no templo, eu estou aqui na casa do meu pai. Então, Jesus, com 12 anos, queridos, ele sabia quem era o pai dele. Aí você vai me dizer assim: Ah, mas Jesus era Deus, mas ele veio para essa terra como homem. Ele nasceu, bebê, se desenvolveu, cresceu, né? Então, com 12 anos, ele já tinha clareza de quem ele era. Por isso que quando eles falaram para ele, você é da Galileia, tem alguém, tem algum profeta na Galileia, tem algo de bom que sai de lá, Jesus não se importou com aquilo, porque ele tinha clareza da identidade dele, ele sabia exatamente quem ele era. Então, quem você é? Quem nós somos? E se você quiser anotar isso, anote. Nós somos filhos adotados. E o que que é uma adoção, queridos? O que que é um... Nós fomos
comprados, nós fomos adotados, né? E nós temos essa nova natureza, essa nova característica. E essa é a boa notícia. Nós podemos saber quem somos, porque nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa natureza, filho de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para cumprir o propósito dele. E nós viemos dele. Essa é a nossa origem. Então, nós precisamos carregar isso. Quem você é? Sou filha de Deus. Ponto final. Eu acho que foi Billy Graham, eu não vou saber dizer para vocês agora, mas alguém falou para ele assim: você não deseja ser presidente dos Estados Unidos? E ele falou: eu, presidente dos Estados Unidos? Eu sou filho de Deus e vocês querem me rebaixar para presidente dos Estados Unidos? Sabe, queridos, essa é a nossa identidade. Filhos do Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador de todas as coisas. E que nada venha tirar isso de você, queridos. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma tribulação, nem o teu passado, nem alguma coisa que você possa viver, que possa querer tirar essa tua característica, essa tua força de ser chamado filho de Deus. Então, nós precisamos falar para as pessoas essas características. Nós precisamos entender quem somos e falar para as pessoas essas características. Nós precisamos chegar para as pessoas que não sabem para onde vão, não sabem quem são, e dizer: senta aqui comigo. Eu vou te apresentar qual é a tua origem e qual é o teu destino. Eu vou te apresentar da onde você veio, para onde você vai, quem é você. Isso é apresentar o Pai, é revelar o Pai. E assim, queridos, as pessoas vão começar a compreender o seu propósito. Então, nós precisamos viver isso de uma forma muito presente, sabe? Porque muitas vezes, queridos, muitas vezes, nós temos um grande mal na nossa vida, que é transferir as coisas, sabe? Então, assim, ó, por exemplo, assim, como é que eu vou trazer um exemplo aqui? Nós precisamos entender que não é porque nós vivemos de alguma forma com o nosso pai físico, o nosso pai da terra, terreno, e às vezes nós queremos transferir isso para o nosso Deus Pai, né? Porque muitas vezes as pessoas assim, ó, têm dificuldade, até quem esteve no culto domingo de manhã, a Gabriela que ministrou o louvor, ela trouxe bem isso, que ela tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. E aí muitas pessoas têm essa dificuldade de chamar Deus de Pai. Por quê? Porque de repente sofreu, né, um abandono do pai, ou viveu com um pai extremamente autoritário, ou com um pai extremamente permissivo, um pai que não se importava. E aí a gente pensa assim, ó, tá, mas o meu pai da terra é isso, e a gente transfere isso para Deus. Então, é difícil para a pessoa ver a imagem de quem em Deus é verdadeiramente, porque acaba transferindo aquela imagem distorcida do pai terreno para o pai celeste. E muitas vezes isso é difícil, queridos. Para quem teve uma paternidade plena na vida terrena, é muito fácil, né? Quem teve amor, quem teve carinho, afeto, cuidado, tudo isso é representação do pai. Mas tem pessoas que não tiveram isso. Então fica assim essa dificuldade de entender a filiação, porque acaba transferindo isso para o Pai Celeste. Então,
Nós precisamos entender que nada, nada, queridos, do que o nosso pai terreno pode ter feito, ou ter deixado de fazer, ou ter falado, ou ter deixado de falar, representa o nosso Pai Celestial. Isso tem que cair por terra hoje, queridos, na nossa vida, em nome de Jesus. Que essa transferência de paternidade caia por terra em nome de Jesus, né? Porque a gente, a Nani está aí, a minha irmã está aí, a Maria Heloísa que convive com o meu pai, né, que é avô, ele tem muitas falhas, né, como todas as pessoas têm, né, mas assim, a gente sempre teve esse zelo, esse cuidado do pai, esse carinho, essa proteção, então fica fácil, o pai sempre foi uma pessoa de muito, muito amor, assim, ele sempre teve esse zelo por nós. Mas se, por exemplo, assim, você teve um pai agressivo, um pai que não conversava, que simplesmente batia, um pai extremamente autoritário, não é do meu jeito e pronto, né? Ou um pai, assim, que, ai, tudo pode, porque vocês sabem, queridos, que limita a expressão de amor. Muitos filhos, muitos jovens e adolescentes, eles se perdem na caminhada por falta de limite, por permissividade. E às vezes os pais são permissivos, né? E os filhos se sentem abandonados, se sentem desprotegidos. E os pais estão achando que estão fazendo bem e, na verdade, estão fazendo mal, porque todos nós gostamos dessa proteção. Então, muitas vezes o pai, a gente teve um pai extremamente permissivo, ai, tudo pode, porque tem dificuldade de dizer não, ou dificuldade de lidar com o não, porque muitas vezes, quando tu diz não para um filho, o filho revida. Não, mas porque aí para evitar atrito, tu acaba permitindo tudo, tu acaba. Não, então faz para evitar, né, atritos. Isso não é amor. Isso não é amor. Por isso que muitas pessoas também têm essa imagem distorcida de Deus Pai, um Deus que tudo permite, um Deus que tudo pode, tá tudo bem. Não, Deus nos ama, por isso que Ele deixou as leis. São leis de proteção para nós. É um sinal, um sinônimo de cuidado. As leis são para nos proteger, não são para nos castigar. Tenho falado isso em várias aulas, né? Então, assim, é por isso que tem pessoas, não, tá tudo certo, Deus é amor, Deus tá tudo certo, eu vou viver minha vida toda errada, não tem problema nenhum, porque Deus é amor. Não, queridos, o Deus que ama, ele zela, ele cuida, ele diz não para nós, assim como nós dizemos muitas vezes não para os nossos filhos. Então, quem é o Deus Pai? E Deus Pai, nós vamos falar os 5 As do Deus Pai. O Deus Pai é amor, é abrigo, é afeto, é alimento e é amigo. Então, amor. Deus Pai, ele trata essa nossa identidade com amor. Tudo, até na carta que nós estudamos de Paulo a Filemon, no estudo bíblico, a gente falou, né, que o que moveu Paulo foi o amor. Tudo se move pelo amor. Abrigo, o pai protege, o pai cuida. É o sentimento de pertencer. Eu estou seguro aqui, porque meu pai me ama e ele vai cuidar de mim. Abrigo, afeto, ele trata as nossas carências. Alimento, né? Ele nos farta, ele nos preenche, ele é tudo o que precisamos. E amigo, ele trata a nossa solidão. E nós vamos ver, queridos, um pouquinho mais sobre cada uma desses 5 As. Amor. Amor não é algo romântico, é algo fantasioso. Amor não é fazer tudo o que nós queremos. Isso não é sinônimo de amor. Amor é estar comprometido com o que é bom para nós. Eu amo
a minha filha, eu amo o meu marido, eu preciso estar comprometida não com o que a Maria Heloísa quer fazer, mas com o que vai ser bom para ela. Uma manifestação de amor para ela é muitas vezes dizer não, isso não está certo, isso não pode, isso não, sabe? Então, por quê? Porque é o que é melhor para ela, isso é amor, né? Então, muitas vezes, uma palmada, queridos, no filho, apesar de ter gente que não concorda com isso, a Bíblia diz, né, que a gente precisa corrigir os nossos filhos, que a vara, ela é útil para correção. Tem muita gente que não concorda, eu não concordo com espancar, mas eu concordo com a Bíblia quando ela fala que a vara corrige, né? A gente não vai ser delinquente de espancar um filho, mas a correção, dói muito mais no pai do que no filho, dói muito mais na mãe do que no filho. Então, a correção não é apenas um ato de amor, mas é de muito amor. É porque muito a gente ama. Era muito é muito mais fácil para nós, é preferível deixar relevar, mas isso talvez vai trazer consequências para o nosso filho. Entende? Então a correção é muito amor. Abrigo. A gente precisa entender, queridos, que o Senhor, ele nunca, ele jamais, em hipótese alguma, ele vai abandonar os seus filhos. Ele nunca, ele jamais vai nos rejeitar. Desde que nós tivermos um coração contrito, quebrantado, e que a gente se achegue a ele. É lógico que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Se nós não quisermos, ele não vai fazer. Mas se nós quisermos, queridos, ele não vai nos desamparar. Se nós tivermos com o nosso coração quebrantado e contrito, ele jamais vai nos lançar fora, independente do que nós possamos ter feito ou deixado de fazer. Nós precisamos entender que o nosso Pai, ele jamais vai nos rejeitar, que ele é a nossa rocha, que ele é o nosso esconderijo, que ele é o nosso socorro bem presente. Ele é. Então, queridos, muitas vezes a gente pensa assim, né? Que será que é isso tudo mesmo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, que vai parecer talvez ser algo muito frio assim. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele não precisa de mim e ele não precisa de você. Meu pastor, que forte isso, é forte. Se ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele precisa de mim, de você? Não. E por que ele nos criou, então? Se ele não precisa de mim? Porque ele nos ama, porque ele nos quer, porque ele quer se relacionar conosco. Por isso que nós somos filhos, queridos, nós não somos mais escravos, como vimos antes no estudo bíblico. Nós não estamos aqui só para servir a Deus, apesar de servir é uma forma de manifestar o amor. Mas nós não estamos aqui para ser escravos, nós estamos aqui para sermos filhos, e filho se relaciona. Deus nos criou para um relacionamento, porque Ele nos ama e Ele nos quer. Sabe, queridos, para fazer serviços para Deus, Ele poderia enviar os anjos para fazer, Ele poderia dar ordem aos anjos, e os anjos poderiam fazer as coisas no nosso lugar. Mas Ele criou a mim e a você para isso, para relacionamento. Então, queridos, nós precisamos entender isso e viver essas verdades. Nós precisamos entender que ele criou a mim para você e você, para ele derramar o seu amor em nós. Nós somos filhos planejados. Nós somos filhos desejados, senão nós não teríamos sido criados. Como eu falei no início, nós não somos acidentes. Os nossos pais terrenos até podem, né, achar que não tinham planejado, mas o nosso Criador,
Ele nos desejou. Nós não fomos criados por acidente. E nós precisamos entender que nós pertencemos a Ele. Sabe, queridos? Esse senso de pertencimento da família, ele é muito importante. Quando nós entendemos que nós pertencemos a Deus, podem vir as lutas, podem vir as tribulações, mas eu sei que eu tenho um pai que me ama. Eu pertenço a uma família celeste. Eu estou aqui na terra, mas eu não sou da terra. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Afeto. Deus, queridos, é um Deus de afeto. Deus, ele demonstra emoções. Quando Jesus foi batizado por João Batista, quando ele subiu, quando ele saiu da água, o que Deus falou para ele? E aí, filhão, agora tu está pronto para cumprir a tua missão? Vai lá, vai que é tua. Não falou isso. Porque ele poderia ter enviado anjos para fazer isso, a missão. Mas ele mandou o seu filho, por amor. E aí, o que ele fala? Ele declara publicamente: este é o meu filho amado. Este é o meu filho, qual tenho prazer, em quem eu tenho prazer. Ele declarou o amor dele por Jesus, assim como ele declara para mim e para você. E quantas vezes, queridos, nós, desculpe que eu tô, quantas vezes nós escolhemos, fazemos coisas porque nós não temos nós não sentimos, ou nós pensamos sim, Deus nos ama, mas Deus é um Deus distante, Ele é um Deus longe. Não, queridos, Ele é um Deus perto. O Espírito Santo, Ele habita em mim e Ele tem que preencher todos os vazios da minha alma. E quando a gente entender isso, queridos, muitas vezes as pessoas se relacionam com pessoas, com outras pessoas que jamais se relacionariam se elas tivessem esse vazio da alma preenchido pelo Senhor. Às vezes se relacionam por carência, porque se sentem sozinhos. E sim, nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que quando nós temos a plenitude do amor de Deus em nós, nós não vamos nos achegar e se relacionar com pessoas que nem nós não nos relacionaríamos se tivéssemos preenchidos com esse amor. Sabe, querido, muitas vezes o Henrique fala que a carência afetiva, ela faz ver coisas que não existem. Às vezes a pessoa carente, ela vê amor onde não tem. Ela se entrega para a pessoa que não merece a sua entrega porque está carente, precisa de alguém, precisa, sabe, essa necessidade de preencher esse vazio. E quando nós temos esse buraco, a gente vai fazendo coisas que nos levam a coisas que desagradam a Deus, que nos afastam do Senhor. Sabe, queridos, às vezes nós tomamos atitudes que não tomaríamos porque somos levados pela carência. Somente o afeto de Deus preenche esse vazio. Muitas pessoas relatam, queridos, eu aconselho, né? A gente aconselha muitas pessoas que podem estar no meio de muitas pessoas, podem estar num casamento, né? Mas que se sentem sozinhas, se sentem vazias. Então, não é a outra pessoa que vai preencher esse vazio, que é preparado, é separado, para que a gente seja cheio de Deus. Nada vai preencher esse vazio. Então, que a gente entenda isso, né? O alimento, então. Deus trata o nosso sentimento de falta, de sempre acharmos que não estamos completos. Deus, ele não nos criou, queridos, em pedaços. Quando
A Maria Heloísa nasceu um bebê, mas ela nasceu pequenininha, mas ela tinha olhos, ouvido, o nariz, a boquinha, as orelhas, as pernas, os dedos, o pulmão, o coração. A gente nasce completo, só que a gente nasce imaturo. A gente nasce pequenininho, a gente precisa desenvolver. Então, Deus ele não nos faz em pedaços. Não, depois de um tempo, começou a cresceu lá o olho ou a boca. Não, a gente já nasceu pronto. Porém, com essa caminhada que é se desenvolver, nós só precisamos amadurecer. E sabe por que ele nos cria assim? Porque ele é perfeito e ele nos faz perfeitos. Né? O que nós precisamos, então? É estar nos desenvolvendo. E ele é esse alimento, ele é essa força com que faz que esse nosso desenvolvimento ele seja completo, ele seja saudável. Então, nós precisamos, né, entender que nós nascemos inteiros. Nós precisamos apenas dele. Ele que vai ser o nosso sustento. Ele vai ser o nosso alimento. Nada nós vamos ter falta, né? E às vezes, assim, por que nós muitas vezes procuramos coisas alternativas, porque nós não estamos fartos de Deus, nós não estamos cheios, nós não estamos sendo alimentados com o pão vivo que desceu do céu. Os nossos alimentos muitas vezes são entretenimentos instantâneos, que daqui a pouco a gente sente falta, sente fome de novo. E não é esse o propósito. Deus é o nosso alimento. Quando aquela mulher foi para o poço, o que o Senhor disse? Dessa água, se você beber desta água, você jamais terá sede. Isso é nos alimentar da fonte, beber da fonte. Não é instantâneo, não é um período, não são algumas emoções que parece nos satisfazer por algum tempo. E Deus, ele é nosso amigo. Ele é pai, queridos, ele é amigo, ele está do nosso lado, ele compartilha segredos conosco, ele revela coisas para nós. Ele é quem supre a nossa solidão. E nós precisamos, então, como líderes, nós precisamos entender tudo isso. E quando as pessoas se achegarem até nós, queridos, até nós como líderes, nós precisamos diagnosticar, nós precisamos saber e quais são as raízes, o que leva, o que está levando as pessoas a viver de uma forma dissoluta, longe de Deus, longe da vontade de Deus. Às vezes são essas lacunas, né, de estar completo em Deus, de se sentir só, de sentir o abandono, e não encontram essa satisfação em Deus e acabam buscando coisas no mundo, queridos, que só levam para mais longe da fonte verdadeira. Então, quando as pessoas se achegarem a nós, nós temos esse compromisso de estar diagnosticando algo e ajudando essa pessoa a suprir essas falhas, e em Deus, é Ele que vai preencher, né? Amigos, os nossos amigos terrenos são importantíssimos, né? Amigos, tem um ditado que diz que amigos são anjos que Deus envia para caminhar conosco, e eu creio muito nisso. A Bíblia diz que nós precisamos andar juntos, é melhor sermos dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas tem horas, queridos, tem situações que é você e você. Então é você e Deus, porque Ele é quem vai estar contigo todo o tempo. Então, toda vez que nós não vivemos a nossa origem, toda vez que vivemos a orfandade, nós entramos no modo escravo. O que é um escravo? O escravo, ele faz tudo por barganha ou pelo salário.
Essa é a diferença. O escravo, ele tem a mentalidade de que se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, é aquela troca, eu preciso fazer algo para Deus me dar, enfim, me abençoar. Queridos, nós precisamos deixar essa mentalidade de escravo para trás. E veio bem de encontro essa aula com que nós estudamos hoje. Onésimo era escravo de Filemon. E aí, quando ele encontrou Jesus, ele deixou essa. Paulo, ele intercede para Filemon: receba o teu escravo não mais como escravo, mas como teu irmão, como filho, com amor. E assim, queridos, nós precisamos deixar a nossa mente de escravos de lado. Nós precisamos viver como filhos. Filho tem herança. E a nossa herança, ela não é terrena. A nossa herança, ela é eterna. E isso a gente pode trazer o filho pródigo. Sabe, o filho mais velho que ficou na casa, ele estava reclamando porque o pai tinha mandado fazer uma festa, matado o novilho gordo para receber um irmão que tinha se perdido. Mas o filho mais velho tinha tudo. E ele estava reclamando porque o pai estava dando uma festa, matando um boi gordo. Sabe, queridos? Mentalidade de escravo, porque ele tinha tudo. E assim nós, muitas vezes, né? Às vezes a gente fala, né? Mas eu te sirvo há tanto tempo e a gente quer barganhar com o Senhor. Queridos, a gente tem tudo em Deus, tudo que nós precisamos. Porque a nossa vida não é aqui. Se nós formos olhar muitas vezes para a necessidade terrena, pode nos faltar algo. Mas quando nós formos olhar com a perspectiva do céu, nós temos tudo. Nós temos uma promessa da vida eterna. Nós temos promessa de morar na Nova Jerusalém, onde não vai ter fome, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lamento, não, sabe, queridos? Então, nós precisamos entender que nós não precisamos medir forças, nós não precisamos ser famosos aqui na Terra, nós não precisamos ser. É bom, sim, nós sermos bem-sucedidos, até porque entra a questão do testemunho, né? Tudo isso é bom, mas isso não é o tudo na nossa vida, queridos. Não é o tudo. Nós estamos aqui para acumular tesouros no céu. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão que Deus nos deu. E nós vamos estar junto com Ele para desfrutar tudo isso. Então, nós não precisamos de grandes coisas terrenas. Apesar de, sim, é bom, claro que é, a gente não é hipócrita aqui de dizer que não é bom. Mas isso não pode nos mover, isso não pode ser a nossa força motriz, não pode ser as coisas da terra. Então, nós somos filhos de Deus. Então, lá em Provérbios 29, 2, fala, né, que quando o escravo governa, o povo sofre. Então, a gente precisa cuidar com essa mentalidade de escravo, porque muitas vezes nós lideramos também com mentalidade de escravos. E nós precisamos ser líderes com mentalidade de filho e passar essa segurança para os nossos liderados. Você é filho, você pode, você consegue. A gente não precisa estar pronto enquanto líderes, queridos, porque nós temos o nosso amigo, nós temos quem nos ajuda. Então, isso tudo nós precisamos entender e mudar, né? Nós precisamos entender que nada é meu, porque a gente não é merecedor de nada, não tem nada a ver comigo, mas em contrapartida, tudo é meu. Porque eu sou dona, eu sou filha do dono de tudo, eu sou herdeira. Você entende isso? Parece um paradoxo, né? Nada é meu, porque eu não faço nada para merecer, mas ao mesmo tempo a gente já herdou tudo quando a gente foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, Jesus veio ser filho e ele é nosso exemplo, e somos filhos também. Então, Deus nos chama nessa noite para entrarmos nessa posição, termos clareza da nossa origem, da nossa verdadeira identidade.
De onde viemos? Do céu. Para onde iremos? De volta para nossa origem. De quem somos filho? Quem é a natureza? Nós somos semelhantes a quem? A Deus. Ele é o nosso Pai. Então, nós vamos precisar, queridos, viver a partir desse lugar. E a minha oração nessa noite é que se levantem os filhos. Filhos. É isso que nós precisamos. Que nós tomemos esse lugar. Amém, queridos? Então, já está finalizando, né, o nosso tempo. Eu não quero passar de 1 hora. Eu tenho mais coisas aqui para a gente falar, mas aí na semana que vem a gente continua com esse tema de identidade. Aí semana que vem a gente retoma um pouquinho alguns conceitos, né? E aí a gente dá continuidade. Então, a minha oração nessa noite, para finalizar, que você toma esse teu lugar, queridos, que é de ser filho de Deus. É o lugar mais importante, é o topo da montanha, ser filho de Deus. Que você haja, que você seja encorajado, que você tenha as tuas atitudes baseado nessa verdade. Se te disseram algo, mentira a teu respeito, porque você não vai dar nada, você não é isso, sabe? Porque muitas vezes nós ouvimos muitas mentiras ao nosso respeito na nossa vida, sabe? Que seríamos fracassados, que porque não estudamos, não vamos ser pessoas bem-sucedidas, várias coisas, várias palavras foram ditas para nós. Se tu não é muito bonito, né? A beleza. Gente, isso tudo são coisas que o mundo, são padrões que o mundo coloca. Mas nós não temos como o nosso molde, o que nos molda não são os padrões do mundo. O que nos molda é aí nossa identidade, sermos igual ao nosso Criador. Que você pense nisso, que você precisa que você filtre tudo que você já ouviu, que você coloque na cruz, queridos, na cruz de Jesus, todas essas mentiras, essas falácias a teu respeito, que você coloque hoje na cruz e que você tome essa nova identidade, filho de Deus, aquele que é obra de Deus, porque é isso que Deus pensa de nós. O que Deus pensa sobre nós? O que nós representamos para Deus? Nós somos obra de Deus. Gênesis 1:27. Nós fomos criados de uma maneira especial. Salmo 139:14. Somos amados por Deus. 1 João 4:10. Somos conhecidos por Deus. Salmo 139, do 1 ao 3. Criados com um propósito. Jeremias 29. Somos únicos e complexos, salvos, filhos de Deus, amigos de Deus, protegidos por Deus e herdeiros de uma vida eterna. Amém, queridos? E isso tudo eu desejo do meu coração, para a minha vida, para a sua vida, para os teus liderados, para a nossa igreja e para todas as quais pessoas que tiverem contato conosco, que elas sejam impactadas com essa verdade. Amém, queridos? Deus abençoe. E na próxima terça-feira, então, nós continuamos o nosso estudo sobre identidade. Um beijo, fiquem com Jesus. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar, né? Colocar no grupo, pode chamar se tiver alguma dúvida, que a gente vai estar passando, e se tiver qualquer coisa, né, quiser conversar comigo sobre isso, queridos, eu estou à disposição de vocês. Amém? Deus abençoe.